Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de fevereiro de 2020. Pai de Sombrio rompe barreiras e fala sobre filha transgênero parte 1. Uma reportagem publicada pela BBC Brasil esta semana ganhou repercussão nos maiores sites de notícias do país. Os comentários foram maiores ainda em Sombrio. A matéria do jornalista Vinícius Lemos não cita o local e nem o nome real dos envolvidos, porém, na cidade a maioria da população conhece, pelo menos de ouvir falar, o caso do menino que se veste de menina. Nesta quinta-feira, dia 13, o pai da criança esteve no programa Correio Notícias, da Rádio 93.3 FM, e falou sobre o assunto. Quando o seu filho nasceu, biologicamente era um menino, e assim era tratado pelos pais. Eu comprei para ele um colete da polícia, uma camisetinha do Internacional, postava fotos falando do meu filho, como qualquer pai, conta. A situação mudou quando o menino começou a falar e fazer escolhas, por volta dos 2 anos de idade. Desde os brinquedos até as roupas, tudo o que preferia era o que tradicionalmente se caracteriza como coisa de menina. Os pais perceberam e o pai passou a se informar sobre o assunto e conversou com uma pessoa transgênero. Aos poucos, ele e a esposa, hoje separados, passaram a permitir que o filho usasse adereços femininos, como laços nos cabelos. O desejo do menino, no entanto, era de se vestir como uma menina. Quando lhe foi permitido, surgiu a denúncia anônima, e investigada pelo Ministério Público de Sombrio, de que os pais compravam roupas de menina e colocavam no filho. A denúncia foi arquivada depois de provado de que apenas era respeitado o desejo da criança. Livre do respeito, o pai é um funcionário público bastante respeitado na comarca de Sombrio, onde atua, e no restante da região. Talvez por isso, diz que não chegam ao seu conhecimento críticas ou palavras preconceituosas em relação ao filho, que agora passou a chamar de filha, às vezes com a voz um pouco trêmula. Tudo é novo para os pais, e o estranhamento é normal. A luta é para que o primeiro estranhamento depois se converta em respeito e não em preconceito ou falta de empatia. O assunto costuma ser discutido em rodas de conversas, com opiniões de todo tipo. Uma das críticas é de que os pais cederam cedo ao desejo da criança. Algo como se o filho quisesse tomar refrigerante todo dia, os pais permitiriam. O pai retruca dizendo que neste caso, teria responsabilidade de intervir em nome da saúde da criança, mas se ele quer usar cor-de-rosa, eu não permito porque... só por uma convenção social, e que está mudando. Hoje a criança está com 5 anos, e é o primeiro ano que frequenta a escola usando uniforme feminino. Segundo o pai, a aceitação de professores e coleguinhas é excelente. No futuro o que acontecerá? Provavelmente será a criança que decidirá. Os pais estarão atentos para que ela seja feliz, decente e do bem. A roupa ou o nome que usará, é o que menos importa. No Livro dos Espíritos, lançado em 1857, Allan Kardec já questionava os espíritos sobre sexualidade. 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Kardec: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo.
como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Allan Kardec volta a trazer a visão dos espíritos sobre sexo na pergunta 822, onde eles respondem: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. O espírito Miramês aborda o tema no livro Filosofia Espírita volume 6 capítulo 49 psicografado por João Nunes Maia. Muitos sentem dificuldades em aceitar a expressão espírito errante, pois ela deixa a ideia de que o espírito não tem pouso certo, estando a perambular pelo espaço, sem obrigações que lhe correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos, as condições dos espíritos, suas moradas e o que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo. Convém a todos os espíritas estudarem e meditarem na vida futura, para que novos conhecimentos venham a cair em suas mãos. Não podemos generalizar o assunto. Tem almas que ficam onde determinar sua conduta, porém, os sérios se encontram sempre em colônias, trabalhando para seu adiantamento, em favor dos homens e dos espíritos desencarnados sem condições de compreenderem o objetivo primordial da vida, que poderiam ser aqueles classificados como errantes. Assim como os homens civilizados vivem em sociedades, obedecendo a leis que eles acham mais convenientes, que assegurem a paz e protejam a comunidade, assim são os espíritos desencarnados. As organizações humanas são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. Todos os reinos, para terem vida melhor, se organizam e obedecem às leis daquela faixa. O espírito, no mundo espiritual, nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação, ele precisa passar pelos processos que lhe trazem a paz espiritual. Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fator tempo é o mestre de todos os dias, e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Em toda época de fechamento de ciclo, como a que se aproxima da Terra, aparecem grandes tribulações. É a concessão de Deus aos espíritos, de várias qualidades morais, que descem à Terra, e muitos deles se melhoram no ambiente de esperança. Também no mundo espiritual a movimentação é muito grande nesse sentido. Os benfeitores já sabem o que vai acontecer e estão preparando lugar para a avalanche de espíritos que irão desencarnar de uma vez, dentro de provações coletivas, preparando espíritos para trabalharem no socorro espiritual. O trabalho é gigantesco, mas a casa é grande. Deus é sempre Pai amoroso. Nas proximidades do planeta, já se encontram milhares de prontos socorros espirituais preparados. É nesse sentido que o amor cresce, e a fraternidade toma caráter amplo, na sua amplitude de ser a caridade em ação permanente. Toda catástrofe traz melhoras em si, pelo susto e, por vezes, o medo.
Os homens procuram melhores caminhos e, no arrependimento e na busca, encontram Jesus com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Além de aliviar, ele, o Mestre dos Mestres, instrui e nos dá condições para conquistar a felicidade. Esse é o objetivo da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.